Gente, vem cá. Hoje eu estou prometendo para você, porque não é, aqui não é promessa de político. Aqui é verdade. Simples assim. O Balanço Geral está acompanhando esse caso da morte do policial Wagner desde o dia em que aconteceu, na madrugada de sexta para sábado da semana passada, quase uma semana. Domingo nós acompanhamos as prisões aí dos acusados. A gente sempre precisa lembrar um fato a gente precisa lembrar. O policial é vítima de toda essa história. Ponto final. Mas há os questionamentos do porquê ele estava lá. Não deveria, não estava investigando. Thaís Travensoli, o que a polícia tem para informar a população sobre a morte do investigador Wagner? Pois é, Riva, por isso que a gente continua aqui na DHPP. Não Todo tem. mundo quer saber, né, quem é Liverson Benites, este homem que estava sendo procurado pela polícia e que ontem se apresentou aqui na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. Se apresentou acompanhado de advogado, ainda não se pronunciou. A defesa dele já confirmou para a nossa equipe, já deu o posicionamento deles, dizendo que ele nega essas acusações. Vamos esclarecer, então, mais detalhes, conversando com o doutor Tito Barrichello, mais uma vez aqui no Balanço Geral. Bom, doutor, a minha primeira pergunta é com relação a essas acusações contra Liverson Benites. O fato dele se apresentar, doutor, alivia de alguma forma para ele tudo que já foi dito a respeito dele? Boa tarde. Boa tarde, Riva. Então, a DHPP, Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, né, sob a coordenação da doutora Camila Seconella, prendeu efetivamente ontem este investigado, que eu não posso mencionar o nome por questões legais. A pseudo-apresentação espontânea, na verdade, não é espontânea, né, Riva? Ele se apresentou porque o cerco estava fechando, porque havia um trabalho do Dr. Brown através do COP, porque havia um trabalho do Dr. Artigas, né, através do Tigre, e havia outras delegacias de polícia trabalhando incessantemente no bairro Parolino. Nós não somos ingênuos para imaginar que ele espontaneamente veio aqui, né, e se apresentou na delegacia. Havia uma pressão, ele estava sendo perseguido, né, o cerco estava se fechando, então ele seria preso, Riva, mais cedo ou mais tarde. Ontem, no decorrer do dia, eu conversei com o Dr. Paulo diversas vezes, combinamos a apresentação dele, era para ocorrer no início da tarde, quando nós iríamos em um determinado local em que ele se encontrava, né, o Dr. Paulo mudou o acordo, mas dentro daquilo que foi acertado, e ele se apresentou então aqui na delegacia. Ele manteve o direito constitucional ao silêncio no primeiro momento e disse que iria falar somente no interrogatório, né? E o interrogatório irá ocorrer, Riva, agora no período da tarde. Doutor, o Riva está lá no estúdio. Perfeito. Se o senhor puder colocar o ponto, o Perfeito. Riva vai fazer pergunta para o senhor. Pode fazer, Riva. Doutor, eu quero saber o seguinte, há muita dúvida das pessoas. Houve uma negociação para a entrega do Liverson? Ele esperou a mãe e a irmã saírem da cadeia para continuarem lá tocando a boca de fumo, para aí sim ele se entregar? Como é que foi essa entrega dele? Como é que foi tudo isso, doutor? Riva, não existe negociação. As duas pessoas do sexo feminino, que eu não posso mencionar o nome, tiveram a prisão decretada por 5 dias. Somente 5 dias a prisão temporária. Por quê? Porque elas não são coautoras da conduta, não foram elas que atiraram, não foram elas que cometeram homicídio. Elas estavam naquele imbróglio, naquela confusão, naquela briga, naquela discussão que ocorreu num primeiro momento, quando a vítima foi até o bairro Parolim. E estavam lá no local quando a vítima foi alvejada e perdeu a vida. Mas elas não cometeram, no nosso compreender, no compreender da doutora Camila Seconello, a conduta típica de matar alguém. Então nós aqui não somos justiceiros, nós aplicamos a lei prevista no Código Penal, né? A lei prevista no Código de Processo Penal, que é a lei que existe no país, né? Que advém do nosso Congresso Nacional, com seus 503 deputados federais e seus 81 senadores, que é a vontade popular. Então nós aplicamos a lei, e a lei não coloca elas como coautoras. Então, elas foram colocadas em liberdade porque já foram ouvidas e não atrapalham a investigação criminal. A prisão delas, Riva, era somente por 5 dias, que foi decretado no primeiro momento. O acordo que existe com o advogado é simplesmente para que ele se entregue, né? No sentido de combinar um local, porque ele tinha temor, né? Ou então que ele viesse até a delegacia. Mas eu falei que a DHPP, a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, age de acordo com a lei. Não somos justiceiros, jamais causaríamos qualquer tipo de lesão física ou psicológica no investigado, até porque isso, Riva, seria crime de tortura e não existe mais essa ação por parte da Polícia do Estado do Paraná.
Doutor, com relação ao paulista, que continua preso, então, a irmã e a mãe do Liverson foram liberadas, porque ele continua preso, contra ele são acusações diferentes e tem uma participação maior nesse crime? Riva, o paulista, melhor dizendo, é o investigado, e outro investigado, né, que eu não posso mencionar o nome por questões legais, nosso compreender são coautores, ou seja, a coautoria acontece quando existem mais de um autor. Então compreendemos que os dois armados, um com uma pistola 380 e outro com uma pistola 9mm, atiraram efetivamente na vítima, né? Então foram eles que mataram a vítima que estava ali naquele local, naquele momento. Então por isso eles estão presos. A prisão deles é uma prisão por 30 dias, prorrogável por mais 30 dias e podemos inclusive pedir a prisão preventiva. Mas é um inquérito novo ainda, Riva. Como eu te disse ontem, né, o crime ocorreu no dia 11, efetivamente. O início da confusão foi no dia 10, mas o crime foi no dia 11 e hoje é dia 17. Então estamos apurando ainda o fato, vamos ouvir outras testemunhas ainda, Riva, vamos possivelmente, né, fazer uma reconstrução do fato para compreender todo o contexto, mas na nossa opinião, já adiantando que vai estar no relatório, compreendemos efetivamente que sim, que são coautores esses dois investigados do sexo feminino e que são partícipes essas duas investigadas do sexo feminino. Falei antes masculino, agora feminino. E hoje à tarde o doutor Tito vai fazer o depoimento, né, do Liverson Benítez, que está sendo investigado e que agora segue preso aqui na delegacia. Riva, o doutor Tito continua com a gente aqui no Balanço Geral. Se tiver mais questionamentos, o doutor está te ouvindo aqui, pode fazer. Perfeito. Riva. Vamos lá, Riva. Tá colocando lá o retorno. O negócio é o seguinte, doutor. O senhor fala, agora acabou de dar uma resposta pra gente, de falar sobre o contexto de como as coisas aconteceram dentro do Parolímpico. Que contexto é esse, doutor? Por que o Wagner, o investigador de Polícia Civil, estava lá? Que contexto há nessa briga? O que aconteceu ali de fato, doutor? Nós ainda temos dúvidas, Riva, não temos uma opinião formada a respeito desse assunto ainda, porque como falei, é cedo ainda nesse momento para nós tecermos uma opinião que não é uma opinião, que é o posicionamento da Polícia Civil do Estado do Paraná. O que nós temos nesse momento ainda, com 6 dias de investigação, é uma coautoria e uma participação. Nós vamos ouvir hoje ainda uma testemunha importante do fato, além de ouvirmos o interrogado. Então, as investigações continuam, Riva. Nós temos que compreender tudo que está ocorrendo, até porque existem posicionamentos antagônicos. Nós temos informantes que nos passam que a vítima tinha ido a esse local por tal motivo, nós temos informantes que passam um outro motivo, nós temos uma testemunha que diz uma coisa, nós temos uma testemunha que diz outra. Então nós, da mesma forma que vocês, temos que agir com responsabilidade. Seríamos levianos, né, se nesse momento tecêssemos uma opinião definitiva. Isso vai ocorrer, Riva, vai ocorrer no momento certo, vai ocorrer quando tivermos um relatório final desse inquérito policial, que aí sim será o posicionamento da Polícia Civil do Estado do Paraná. Agora, doutor, o senhor está me ouvindo ainda? Doutor, só para... Perfeito. Não, deixa eu fazer uma última pergunta aqui, Thaís. No depoimento do Paulista, e a gente trouxe esse depoimento, ele fala que atira no policial, e o policial até fala, eu sou polícia, e ele atira. Que ele teria matado o policial. Ele está tentando aliviar para o Liverson, que é o chefe lá da Boca de Fumo, ele está assumindo uma bronca que não é dele. Como é que o senhor está vendo esse depoimento do Paulista, principalmente, doutor? Riva, compreendemos que nesse momento existe um acordo espúrio, existe um conluio, existe uma busca em responsabilizar somente um dos coautores. E qual é o coautor que está assumindo a responsabilidade? Aquele de menor importância no tráfico. Então nós temos 2 investigados, um que hierarquicamente está acima do outro investigado e aquele que é inferior está assumindo a autoria. Mas isso aqui, Riva, não vai acontecer, porque nós não somos bobos. Nós estamos trabalhando com afinco e os 2 serão responsabilizados criminalmente, irão a júri pelo Tribunal do Júri e serão, Riva, julgados pelas pessoas que estão nos assistindo, porque são os 7 jurados, né, no Tribunal do Júri que vão decidir no futuro. Mas a compreensão que a Polícia Civil do Estado do Paraná tem nesse momento é que os 2 são coautores. Doutor, eu vou insistir numa questão que muitos telespectadores nos perguntam. Esse policial, o investigador Wagner, ainda não dá pra gente saber, estava trabalhando ou não naquela noite, doutor?
é uma questão que nem nós sabemos ainda, porque não é objeto da investigação, Thaís. Nós estamos ainda trabalhando na conduta típica, estamos trabalhando em buscar mais coautores, estamos buscando compreender o contexto e até, Riva, não descartamos até uma reconstituição do fato. Então esse é o nosso foco hoje. Nosso foco hoje é ouvir o interrogado, nosso foco é ouvir mais uma testemunha para confrontar os fatos, nosso foco, Riva, é fazer uma cariação para punir os criminosos por esse fato. Né? Agora, em momento posterior, todo o contexto vai ser analisado no momento oportuno. O inquérito policial tem um prazo de 30 dias, né? E possivelmente nesses 30 dias nós teremos um relatório pormenorizado, relatando todos os fatos que ocorreram de uma forma responsável e profissional, como é o trabalho da doutora Camila Seconello aqui na Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa, Riva. Tá certo, doutor. O Riva está lá no estúdio. Tem mais uma pergunta. Vou pedir para o senhor colocar o ponto mais uma vez. Pode falar, Riva. Bom, enquanto o doutor põe o ponto, a gente tem que esclarecer sempre uma coisa. O policial é vítima. Quem matou foi o bandido ou os bandidos que mataram. Ponto. A gente precisa entender o contexto de como as coisas aconteceram. Doutor, o senhor fala em contextos conflitantes, em possibilidades conflitantes do porquê o policial Wagner estava lá. Quais são esses conflitos que tem nessa investigação agora, doutor? Riva, é um inquérito que corre sob sigilo, justamente por isso, para evitar que contextos conflitantes levem opiniões e informações erradas à mídia. Então, quando nós temos questões conflitantes no inquérito policial, o que nós fazemos? Nós primeiro apuramos o fato, buscamos a verdade material, buscamos a verdade que você sempre leva ao telespectador, ao cidadão que está nos ouvindo. Então, nós temos que apurar esses fatos, temos que, se necessário, fazer uma cariação, levantar mais informações para somente no momento posterior trazer essas informações. Então, quando nós temos duas testemunhas que falam de forma diversa sobre uma questão e isso possa, de alguma maneira, macular a imagem de alguém, nós seguramos essa informação e isso não ocorre só em relação a essa vítima, Riva, isso ocorre em relação a todas as vítimas que são objeto de investigação, a conduta de homicídio aqui pela DHPP. Doutor, a motivação desse crime foi algo do momento, uma discussão, ou pode ter sido algo anterior? A impressão que nós temos, Riva, de uma forma muito superficial, porque essa parte da investigação está mais adiantada, e ainda é superficial, como disse no momento anterior, é que a morte adveio da situação ocorrida naquele momento, que não se tratou de uma execução. Mas vamos lembrar sempre que se trata de uma vítima que perdeu a vida e que o bem jurídico vida é o bem jurídico mais importante que existe e que todos nós devemos proteger. Doutor, já dá para dizer que foi algo planejado? Compreendemos que não existe um planejamento anterior, talvez por parte dos criminosos, aguardando o retorno dessa vítima ao bairro Parolim, né, quando talvez ali naquele momento, após algumas horas, estivessem sim preparados. Compreendemos que ocorreu uma emboscada, isso não há dúvida, né, mas não uma preparação de dias, né, uma preparação de horas, digamos assim. Essa é a informação que advém do inquérito policial nesse momento, Riva. Mas como falei, ainda é prematuro perpassar quaisquer informações fidedignas a respeito dessas situações. Tá certo, doutor. Muito obrigada, viu, pela participação, pelos esclarecimentos. Hoje à tarde, então, Riva, portanto, Liverson Benites deve ser ouvido aqui na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, acompanhado de advogados também, né? Ontem ele se apresentou, hoje será ouvido pelo delegado Tito Barrichello. Claro que todas as informações a respeito deste depoimento, mais detalhes deste caso, a gente vai trazer ao longo da semana no Balanço Geral. Riva. É isso, Thaís Travensoli, obrigado mais uma vez ao doutor Tito Barrichello, que sempre vem com seus esclarecimentos. Gente, é um fato. Um fato que a gente não pode mudar. A polícia está investigando com muita seriedade, quer entender também o que aconteceu e por que o colega de polícia Wagner, esse investigador da polícia, estava lá naquele momento. O que nós temos de fato, gente? Que o Wagner vai 2 vezes à favela do Parolim. A primeira dessas vezes, ele vai ainda no dia 10, na sexta-feira. Ele vai até esse local e ao lado dele há uma mulher. Provavelmente sua companheira, provavelmente. Essa mulher é uma peça-chave nessa história.
E a polícia sabe que ela já falou e deu a sua versão.